Como estruturar o seu programa nutricional do zero? Nessa aula, vamos ver como é a estrutura de um programa nutricional, o que você deve pensar ao formar, ao montar, desenvolver o seu programa nutricional. Tem alguns tópicos importantes que a gente deve falar sobre e nós vamos detalhadamente falar de cada um deles, como a duração do seu programa, qual será o número e a periodicidade dos encontros, né? Como traçar a jornada desse paciente, o formato, se ele vai ser online, se vai ser presencial, se vai ser misto, o acesso a você, como que vai ser essa comunicação entre paciente e profissional, se o seu programa vai ter um nome ou não, e também, não menos importante, a forma de pagamento, né? Como você gerir isso daí, ok? Vamos então começar ao seguinte, primeiro ponto, por que de um programa nutricional, Rafa? Por que eu devo trabalhar, por que eu devo direcionar meus esforços para poder vender um programa nutricional? Simplesmente pelo fato de que quando o paciente, né, até antes de ser paciente, ele é seu cliente, quando ele faz um investimento financeiro maior, ele se compromete financeiramente, isso naturalmente já se reflete em um maior comprometimento dele com relação àquele serviço ou produto que ele adquire. Pode acontecer com você também. Quando nós compramos algo, pagamos por algo, principalmente quando o valor é mais alto, nós nos comprometemos mais e nós nos importamos mais. Faz sentido? E a mesma coisa é para o paciente. Então, se ele investe um valor mais alto em um acompanhamento nutricional, as chances dele obter resultado são maiores, justamente pelo comprometimento dele, que também pode ser maior devido ao fato dele ter feito um investimento considerável, né, no seu programa. E, querendo ou não, um cliente mais comprometido, ele tem mais adesão ao tratamento e também muito mais resultado, o que é bom para ele e também para você, né? Gerar resultados é importante para o seu aumento de autoridade, para aumentar a indicação, né? Você ir se tornando uma referência também aí na sua cidade ou em online, etc. E isso vai acabar cada vez menos demandando esforço seu para captar novos pacientes, porque os seus próprios pacientes farão as indicações e trarão novos pacientes para você, ok? Além disso, você também pode pensar em algo no financeiro, tá? Como você vai vender programas nutricionais, você consegue valorizar a sua hora trabalhada, devido às bônus, a outras inclusões que a gente vai fazer nesses programas, que vão fazer com que você gaste menos tempo, mas seja mais valorizado. E isso é muito bom, né? Trabalhar menos e faturar mais. E aí sim você tem tempo, mais tempo disponível justamente para conversar com seus pacientes, dar um feedback, um pós-consulta de excelência, estudar, enfim, você ganha tempo sem reduzir o faturamento, pelo contrário, aumentando o faturamento do seu consultório, né? Você, com os programas também, você consegue ter mais previsibilidade do seu faturamento, né? A gente sabe que quem trabalha com consultas avulsas, o faturamento varia muito de acordo com demanda, né? Se vai ter paciente novo ou não, para quem dá retorno, ainda é um pouquinho mais complicado, né? Porque você acaba fazendo muitas consultas que não são pagas, entre aspas, que são consultas de retorno. Então, acaba que você pode ficar sem horário disponível para novos clientes que te procuram, né? Às vezes, essa disponibilidade é um pouco mais adiante, ele acaba desistindo. Ah, então, é importante você pensar nisso também, que os programas nutricionais, eles vão te ajudar a aumentar o seu faturamento trabalhando menos, tá? E com toda certeza vão aumentar a sua autoridade como nutricionista. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que você oferece um programa para esse cliente, ele entende que você está preocupado com ele, que você quer acompanhá-lo, que ele necessita de um acompanhamento para chegar no resultado dele, que isso é um processo, que terá você ali como guia dele, terá seu apoio, tá? Então isso também é muito importante. Bom, mas olha só, não é só ter um programa nutricional, é preciso ter um programa nutricional bem estruturado. Não é só fazer, eu tenho um programa aqui com 3 consultas, tá, mas e aí? Como serão essas 3 consultas? Qual é o diferencial disso em relação a uma consulta e acompanhamentos? O que que tem a mais? Né? Esse ponto é muito importante, tá? Você desenvolver um programa e ele ter uma estrutura, tá? Ele ter um certo método flexível, porém uma base ali, tá? Que é sua e é você que vai decidir isso. Então vamos começar primeiramente com a duração desse programa nutricional. Eu particularmente
não recomendo que um programa nutricional seja por um tempo maior do que 3 meses, tá? Mas isso vai, claro, variar de acordo com o seu nicho, tá? Com a sua persona e, às vezes, até daquele cliente que está ali na sua frente, que nem é a sua persona, né? Mas você provavelmente pode e deve fazer um programa nutricional para vender para ele, tá? Então, depende muito, mas, normalmente, mais do que 3 meses complica, porque fica muito longo, o paciente se perde, ah, às vezes também fica difícil dele renovar depois, né? Os encontros podem ser mais prolongados, então diminui um pouquinho o resultado, justamente pelo paciente não aderir muito, né? Então, pense nisso, tá? Não fazer programas muito longos, fazer programas mais enxutos, porém com um tempo suficiente para que você gere um resultado para aquele paciente, tá? Isso com certeza vai depender da sua metodologia de trabalho, da sua conduta, né? Daquele paciente também que está ali, do nicho, entre outros, tá? Então é você que decide, mas tente não fazer programas muito longos, ok? Definindo quanto tempo terá esse programa, aí você vai parar para pensar na periodicidade, ou seja, qual que vai ser a frequência entre esses encontros, né? O que também vai variar muito, porque depende de alguns fatores muito importantes. Também aqui o seu método de trabalho, quem que é a sua persona, né? É uma pessoa que precisa de um acompanhamento mais próximo ou não? É uma persona que já tem um nível de consciência mais elevado e que, inclusive, precisa de um tempo maior para poder gerar um resultado satisfatório ou passível de ser avaliado, né? Então, vai variar muito também com esses fatores, tá? Também o grau de problema a ser resolvido, né? Então, se é um paciente com muitos problemas, muitas questões, e que a gente sabe que não dá para resolver tudo em uma única consulta ou duas, e que são, às vezes, coisas pontuais que podem ser melhoradas semanalmente, quinzenalmente, isso também impacta, influencia muito na periodicidade desses encontros, tá? E, claro, do paciente, né? Tem pacientes que precisam de um contato mais próximo com o profissional. Quando a gente trata, por exemplo, de pacientes com transtorno alimentar, essa é uma realidade. Às vezes é melhor você trabalhar com sessões semanais ou quinzenais, né? São pacientes que geralmente exigem um acompanhamento mais próximo, exigem, demandam mais atenção, tá? Então, mais uma vez, essa periodicidade aí vai variar de acordo com todos esses fatores aí, tá? E você tem que parar aí e pensar na sua persona, quem é esse paciente, você provavelmente tem aí uma ideia, né? Já tem vamos dizer assim, a gente tem uma média daquele perfil de pacientes, né, que chega até nós e que normalmente qual é um tempo legal ali de acompanhamento para ele, se é mensal, se é quinzenal, se é semanal. Lembrando que você vai determinar isso, mas pode ser que isso mude ao longo do acompanhamento, tá? E tudo bem, isso é até importante, você ser mais flexível e deixar isso muito claro para o paciente também, que não é algo engessado, tá? Que podem haver mudanças de acordo com os resultados que ele apresenta, com a evolução dele durante o tratamento, tá bom? Então, sempre, sempre leve em consideração a individualidade do cliente, tá? Cada pessoa é uma pessoa. A gente está cansado de saber disso, né? E, ó, cada cliente que chega para você, ele comprou o seu programa, ok, você tem ali o seu programa estruturado, você fez a venda para ele, que é um programa de tantos meses, com tantas sessões, ok. Mas aí o que vai acontecer ali dentro, né, entre o dia que ele chega e o dia que ele vai embora, entre aspas, ou o dia da última consulta daquele programa, isso é muito flexível e varia muito e depende de muitos fatores dele, principalmente, né? Então, pense aí em cada paciente seu como um novo projeto, tá? Como se fosse um projeto de construção mesmo. Então, o primeiro ponto que você tem que pensar com esse paciente é qual é o objetivo final dele, né? Ele te procurou por quê, né? Onde que ele quer chegar? Qual é a meta principal dele, tá? E aí você vai ver diante disso, qual que é o propósito desse projeto? Aqui, o propósito se refere às dores desse paciente. Exemplo, um paciente que precisa emagrecer, que está lá com obesidade grau 2. Tá?
O objetivo dele é chegar no sobrepeso, por exemplo, né? Ou chegar no IMC ideal. Mas talvez você sabe aí que com 3 meses, talvez isso não será possível. Mas dentro desses 3 meses, então, qual é uma meta realista, né, passível de ser alcançada para esse paciente? De acordo com o seu método de trabalho, por exemplo, de acordo com os feedbacks, com os resultados que você já observa, mediante a conduta que você tem no seu consultório, você consegue ter uma ideia disso, conversar com o seu paciente e determinar essa meta, que é o objetivo final, tá? Ok, então é um paciente com obesidade que quer emagrecer. Quais são as dores e os problemas dele? Né? Às vezes é saúde, é um problema de saúde que já foi instalado, às vezes é um pré-diabetes, né? Ou pode ser autoestima, pode ser libido, pode ser, entre outras, né? Pode ser uma mulher que quer, porque quer entrar naquelas roupas ali, porque ela ganhou peso muito rápido. Então, você vai ter que detectar aí quais são os principais problemas, as principais dores, o que mais incomoda esse paciente para você começar por aí, tá? Mas defina quais são todas elas e depois vocês vão ver quais são aquelas que são prioridade para serem resolvidas. Afinal, você tem um período aí de 3 meses, por exemplo, né? Então você tem que ajudá-lo a melhorar aquilo que é mais importante, o que mais o incomoda, ok? E diante disso, né, você vai saber aí qual é o prazo para concluir esse projeto, né, para chegar ali naquela meta final. E também, como vai, provavelmente você vai trabalhar com etapas, que são diferentes fatores para serem resolvidos, questões, dores, né? Então você consegue decidir também quanto tempo será necessário para cada etapa, tá? Algo bem próximo aí da realidade. Claro que muitas vezes acaba podendo mudar isso daí de acordo com o andar do tratamento, né? Do acompanhamento. E juntando tudo isso que eu falei, qual será o ponto de partida, né? Qual é o cenário atual desse paciente? Ah, ele quer emagrecer, ele quer melhorar a saúde, controlar o diabetes, mas quem é ele hoje? Qual a situação dele hoje? Como que é o ambiente dele? Como é o comportamento? Né? Tem pessoas envolvidas, não tem? É ele sozinho, né? Então vocês têm que ter uma visão bem ampla daquilo ali de hoje, mapear tudo isso, conversar muito, ver quais são os pontos fracos, os pontos fortes, né? E quais serão os principais desafios desse paciente, para então você ir para a gestão dos recursos, ou seja, quais as demandas principais, né? E qual é a disponibilidade e disposição desse paciente também diante delas. Sempre é importante perguntar para ele, né? Fez um acompanhamento, né? Você fez ali uma boa anamnese, conversou bastante, definiu, né, os problemas, digamos assim, e o objetivo dele, que provavelmente ele te falou, mas tá. E você é obrigação sua, na verdade, né? Deixar isso bem claro para ele, o que precisa ser feito para que aquele resultado aconteça, né? E com qual intensidade também. Né? A gente sabe aí que, por exemplo, um processo de emagrecimento, de definição muscular, inclusive, ou até mesmo de desportistas, né, com aumento de performance, muitas vezes isso demanda tempo de adaptações, né, de talvez algo mais extremo, mais radical, ou algo mais devagar, e isso muitas vezes vai depender muito do que o paciente está disposto a fazer. Então, deixe-o entender o que precisa ser feito, né, e é uma conversa entre vocês ali para decidir como será, ok? Então, a partir disso, você pode finalmente definir aí o plano de ação junto com esse paciente, por onde vocês vão começar e definir as metas e as etapas, tá? E aí, por fim, vem avaliar os resultados, o que deu certo, o que não deu, traçar novas metas, trabalhar nas dificuldades, fazer ajustes sempre que necessário para melhorar e otimizar o processo. Ok? Então vamos lá. Vamos pensar então em um primeiro encontro, né? Lembrando que um primeiro encontro nem sempre é a primeira consulta. Eu gosto de falar que a consulta, né, o seu tratamento com o paciente, ele se inicia no momento que ele entra em contato com você, tá? E o segundo momento mais importante é antes da consulta, é a tal da pré-consulta, tá? Eu gosto muito, sou muito a favor e recomendo que vocês façam um formulário pré-consulta de acordo com a sua persona, né, específico para ela, para enviar assim que ela faz o agendamento. Por que isso? Para você conhecer melhor esse paciente, tá? Então, o que deve ter nesse formulário aí?
Claro que ele deve ser específico para essa persona, você pode ter aí já um modelo pré-definido de formulário, né? Se necessário, de acordo com a conversa já que você teve com o paciente aí no momento do agendamento, você faz ajustes, né? Você pode colocar perguntas específicas, pode tirar algumas outras, por exemplo, né? Então não deixe muito engessado, mas tenha algo aí já pré-preparado, tá? Por quê? Porque através desse questionário você vai poder conhecer melhor esse paciente, né, ter noção através das suas perguntas, né, também das dificuldades e outras questões importantes ali, algumas nem tanto, mas que talvez demandariam tempo da consulta, né, que você pode usar para outras coisas, né, mais importantes, digamos assim. Um exemplo clássico: nomes de medicamentos, dosagens, recordatório 24 horas. Se você deixar isso bem explicado no questionário pré-consulta, fizer um questionário bem intuitivo, você já vai ter essas informações disponíveis e não vai precisar gastar tempo na consulta perguntando, né? Exames também, às vezes o paciente já tem exames laboratoriais, já pede para te mandar, né? Que você já consegue aí preparar melhor a consulta, já deixar talvez uma suplementação pronta e usar o tempo mesmo ali da consulta de forma mais eficiente para a educação nutricional, para conversar e conhecer a fundo, talvez coisas comportamentais, hábitos, tipo de treino, né? O que que ele gosta ou não de fazer, qual, sei lá, se ele tem grupos, né? Se tem alguém que ajuda, alguém que atrapalha, aquelas questões mais intrínsecas ali que podem impactar no comportamento alimentar desse paciente ou no resultado dele, né? Na performance, etc. Ok? E aí, trouxe aqui para você algumas perguntas essenciais do formulário pré-consulta, tá? Que eu considero que são essenciais e que já dão uma noção bem grande para nós de quem é esse paciente. São perguntas que eu não tiro de jeito nenhum, quase, do meu questionário, tá? Primeira delas: qual é o seu objetivo ao longo desse acompanhamento nutricional, tá? Porque ele vai te falar as expectativas dele, tá? Se ele já tentou conquistar esse objetivo antes, se sim, conte o que deu certo e o que te impediu de evoluir. Tá? Aqui você já consegue ver, talvez, possíveis dificuldades, alguns problemas desse paciente. Qual resultado você pretende conquistar em X dias de acompanhamento? Aí, nesse X aqui, vai entrar o programa, né? A, o... Ai, fugiu aqui, peraí. A duração do seu programa, tá? 2 meses, 3 meses, etc. Essa pergunta aqui também é bem importante, tá? Olha só, de 0 a 10, o quanto você está comprometido com esse objetivo? É muito importante, né, saber disso, justamente para você determinar as metas lá desse paciente, tá? E o que você espera de um atendimento de nutrição e da nutricionista ou do nutricionista que te acompanha, né? Aqui você vai realmente saber qual a expectativa dele. E essa pergunta é muito interessante, tá? Vocês vão surpreender com as respostas que vocês vão receber dessas perguntas aqui, tá bom? E claro, acrescentem outras perguntas gerais, específicas aí do seu nicho, que você achar relevante, tá? Saber aí na pré-consulta, tá bom? Eu vou deixar para vocês o meu modelo de questionário pré-consulta aqui embaixo nos arquivos, ok? Que aí vocês podem tirar uma ideia aí, né, de o que perguntar e como fazer esse questionário. O meu é pelo próprio software, tá? Assim que o paciente entra em contato e faz o agendamento, eu envio o link para ele do questionário e eu consigo importar esse questionário lá para a ficha de anamnese dele. Eu uso o Web Diet, tá? Acho bem intuitivo e facilita muito, ok? Então, o que que nós vamos trabalhar no primeiro encontro, né? Lembrando que o primeiro encontro, o objetivo principal dele é coletar dados, né? Você fazer um diagnóstico, fazer a avaliação, né? Saber aí dos problemas, das necessidades desse paciente, ter também definido aí e prestar muita atenção, né, no comportamento, quem é mesmo esse paciente, né? Quais as principais demandas, o perfil dele é muito importante, tá? E a partir disso desenvolver aí o panorama do seu tratamento ou acompanhamento, caso você trabalhe com sessões, tá certo? Então, o primeiro ponto, claro, é a escuta ativa. Gente, escutem o paciente. Na primeira consulta, até indico que ela seja um pouquinho mais longa, sabe? Para você realmente ouvir esse paciente. Faça perguntas abertas, né? Deixe ele falar.
tá? Para você conhecê-lo bem, tá? Que aí você vai saber a história dele, quais são os objetivos, quais os motivos existem aí por trás, talvez, desse objetivo, ou o que aconteceu que trouxe ele para esse estado que ele está hoje, que precisa de mudanças, né? Também você consegue perceber aí sinais e sintomas, né? Fazer um bom exame físico, inclusive, é também muito importante. Em segundo ponto, fazer uma boa avaliação desse paciente, uma avaliação clínica, nutricional mesmo, tá? Da rotina alimentar, dos hábitos, comportamentos, a composição corporal, caso você faça isso presencialmente. Se for necessário, de forma online, existem também métodos, né, de avaliação da composição corporal que utilizam circunferências, então você pode orientar o seu paciente a fazer isso, né? Avaliação de exames laboratoriais e ou solicitação, se você achar necessário, a partir do exame clínico que você fizer, né, e do exame físico também. Enfim, faça uma boa avaliação, tá? Converse bem com esse paciente. Daí, então, você vai fazer o diagnóstico nutricional e identificar também problemas e necessidades. Aqui é bom ter clareza de tudo isso, tá? E dialogar muito com o seu paciente para que ele fique ciente disso, tá? A partir disso, então, logo ainda no primeiro encontro, você vai traçar com ele o programa de tratamento, como que vai ser, o que você está pensando, qual será a sua conduta com ele, e isso é importante para alinhar as expectativas, tá? Dele, principalmente com relação ao tratamento. Ele entender que tem fases, né? Por isso é importante, talvez, em um programa de acompanhamento, isso ficar bem claro, e acontece muito, né? Eu faço muito isso também, de trabalhar com metas, tá? Metas curtas, por quê? Porque são diferentes problemas, às vezes são diferentes dores, são diferentes pontos que devem ser alinhados, então a gente transforma cada um em uma meta. Assim, o paciente tem várias conquistas ao longo do tratamento e isso aumenta muito a motivação dele, a adesão ao tratamento, tá? Você mostra para ele também que é um tratamento, que é um caminho a ser percorrido e que tem etapas, né? Então, tudo isso fica muito bem alinhado, essa relação fica bem importante e o paciente, claro, ele entende que para ter resultado ele precisa realmente seguir um plano, né? Que vocês muito provavelmente vão determinar juntos, tá bom? E como será esse plano de ação, né? Justamente um direcionamento sobre os primeiros passos, por onde começar, né? Então, aí no finalzinho da consulta, vocês determinam as primeiras atitudes que devem ser tomadas, né? Ou os pontos mais importantes que devem ser melhorados, tá? Mais o plano alimentar, se precisar solicitar algum exame já que você identificou necessário, você solicita, né? Ou fazer suplementação, mas enfim, para fechar, você já fecha com a sua prescrição, tá? Ou orientação, dependendo do teu caso. E não esqueça de já fazer o agendamento dos próximos encontros, tá? Trabalhando com o programa nutricional, se ele contratou, né, um programa de 3 meses com X sessões, então já deixe essas X sessões agendadas, tá? Assim você vai ter um controle melhor da sua agenda e o paciente também já fica com aquilo na cabeça que, nossa, realmente é um acompanhamento e eu já tenho meu horário garantido ali, que eu preciso voltar lá para continuar isso que eu comecei hoje, tá bom? Isso é muito importante. Nos acompanhamentos seguintes, vai depender muito, né, de como lidar com eles ou como seguir, vai depender muito do seu método de trabalho, tá? Da sua metodologia, da forma como você trabalha, das respostas que esse paciente trouxe para você, né? Como está sendo aí o andamento dele, né? A adesão ao que vocês estão fazendo. Então, é importante sempre fazer uma avaliação, né, de que deu certo, o que não deu, né? Tanto com relação a resultados mesmo, né, mas também com relação a comportamentos, melhoras de hábitos, tudo isso entra como resultado, né? Então, o que eu costumo perguntar, né? Não seco assim, mas sempre em perguntas abertas. O que deu certo? O que ele mais gostou, né, nesse período, nessas mudanças? Quais as conquistas que ele teve em primeiro lugar? Tá? Se teve alguma dificuldade, a abertura, né, aqui nessas dificuldades para você determinar junto com ele novas metas e desafios, tá? Podem também ser temas para ser trabalhados nos próximos encontros, tá bom? Aqui é muito importante a ordem. Sempre deixe primeiro as perguntas que remetem, né, ou que as respostas serão coisas positivas, conquistas desse paciente. Depois
você pergunta das dificuldades que, consequentemente, acaba relatando algo negativo, tá? Mas primeiro, sempre o positivo, tá bom? A partir disso, então, fez uma avaliação geral dos resultados, como foi a evolução desse paciente desde a última consulta ou acompanhamento. Aí vocês vão lá e determinam, né, você principalmente com a sua conduta, qual será o plano de ação para determinada dificuldade, tá? Que é aquilo ali agora que você precisa trabalhar. Daí você vai fazer a orientação, altera o plano se for necessário, suplementa aquela mesma história, né, de segmento de conduta e confirme a data da próxima consulta, tá bom? Não esqueça disso, é muito importante. E aí, com relação à quantidade de encontros, né? Quantos encontros fazer no programa nutricional, tá? O que a gente vai fazer? Ó, você já definiu a duração e a periodicidade, né? Porque o seu programa, por exemplo, é de 3 meses e a periodicidade desses encontros vai ser, sei lá, a cada 15 dias ou a cada 30 dias mesmo, né? Então, o que você vai ter que fazer? Determinar dentro disso, né? 3 meses e eu quero encontros a cada semana ou a cada 15 dias, ou vai começar semanal, depois eu vou espaçar, quantos encontros serão necessários? Tá? E aí você vai ter que fazer uma avaliação do valor que vai sair cada um desse encontro, tá? Que está linkado lá com o valor do teu programa nutricional que você determinou, tá bom? Então, o que você vai fazer? Dividir o valor do programa total pelo número de encontros. Aí, esse valor, esse resultado, você vai parar e vai pensar: é um valor justo para o encontro dentro de um programa de acompanhamento? Dentro do que eu faço, do que eu entrego, do tempo que dura esse encontro? É justo? Beleza? Sim? Ok. Não? Então, rever valor do programa ou quantidade dos encontros, tá? Esse valor de cada sessão ou encontro, ele está próximo, pelo menos, do mínimo da sessão determinada pelo conselho, que hoje é de R$ 183 a hora, né? Então, se for menos tempo, 30 minutos, 40 minutos, tudo bem, você baixa menor do que isso, né? Ser mais do que isso também, melhor ainda. Está valorizando, você já tem autoridade e pode cobrar mais caro, sim, tá? Mas evite. O principal realmente é você não deixar que esse valor fique muito baixo, tá? Eu não recomendo de forma alguma que uma sessão com vocês, né, com um nutricionista, de aí 40 minutos pelo menos, custe menos do que R$ 120. Tá? Eu não recomendo mesmo, eu não acho justo, tá? Porque em 40 minutos a gente pode fazer muita coisa, e nós fazemos muita coisa, né? Então, se valorizem, tá? Ajustem aí, caso for necessário, o número de encontros para que esse valor por sessão fique pelo menos acima de R$ 120, tá? Com tendência à melhora, obviamente. Correto? Combinado? E aí você vai determinar, então, qual o formato do seu programa. Né? Se ele vai ser online, se vai ser presencial, se vai ser misto, tá? O que é melhor para você e para o seu paciente? Né? Depende, né? Vai depender muito de você também, de qual situação você está. Se você já tem um consultório, né, e os pacientes são da sua cidade, muito provavelmente eles vão preferir presencialmente. É bom para você também, que você está ali no seu lugar, seu consultório, né, remete uma autoridade também. Mas às vezes você só trabalha online e também tá tudo bem, né? Então você pode trabalhar talvez com duração diferente entre os encontros, né? Um encontro mais prolongado para avaliar mais coisas, uns encontros mais curtinhos, só para acertar detalhes, talvez mudar alguma refeição, né? Então, você pode aí pensar e considerar todas essas opções e o que fica melhor para você e para o seu paciente, ok? Se você, o que muda muito também e determina, né, esses encontros, o formato deles, é o que você utiliza nos atendimentos, tá? Por exemplo, talvez uma pessoa, né, que esteja trabalhando com estética, né, as consultas muito provavelmente precisam ser presenciais, né? Tanto estética feminina, digamos assim, de pele, cabelo, unha, acne, né, que você precisa ali fazer uma avaliação, olhar mais de perto, né? Tanto quanto a estética de composição corporal, que é preciso medir, né? Às vezes as mudanças são sutis e a avaliação é muito necessária. Então, talvez devam ser presenciais e você pode colocar, talvez, ali a cada 15 ou 20 dias, né, um encontro online para tirar dúvida, para saber a evolução, se adaptou ou não a determinado suplemento ou refeição,
né? Mesma coisa para praticantes, para desportistas, que você coloca uma suplementação, então você não necessariamente ele precisa vir ao consultório, né? Você pode fazer uma chamada com ele um dia ou dois depois de um pedal, de uma corrida, por exemplo, para saber como é que foi, se teve alguma dificuldade, fazer pequenos ajustes, tá? Por que que isso é importante? Porque esses encontros online, mesmo que curtos, ele gera uma percepção de valor muito grande, de atenção, de com acompanhamento, tá? Fica bom para você, fica bom para o paciente, né? Então fica bom para ambos. Isso é muito importante, vale a pena ser considerado, tá bom? E claro que o que determina também é o seu nicho de atendimento, a sua persona, né? E dentro do que você está acostumado já, o que você já faz, qual que é o formato que gera mais resultado para esse paciente, tá? Que muito provavelmente é o que você deve manter. A gente não mexe no que está dando certo, né? A gente só melhora, correto? Então vamos lá. E o acesso a você, Nutri? Como será esse acesso? Lembre-se sempre, né, que esse acesso mais próximo de você, de tirar dúvida, de conversar, né, de você mandar perguntando como foi, de feedback, ele deve ser evidenciado como um bônus do programa nutricional, tá? Para a pessoa entender que realmente ela estará em acompanhamento, ela terá você ali como apoio, ela terá um acesso a você. Porém, contudo, todavia, com limites, tá bom? Então, deixe tudo muito claro como vai ser esse acompanhamento, como vai ser esse acesso, alinhe as expectativas, tá? Então, olha só, é importante você deixar claro como que ele vai acontecer, se é por WhatsApp, se é por e-mail, né? Como que será esse contato, de quanto em quanto tempo, vai ser a cada 24 horas, ele pode te mandar mensagem a hora que ele quiser? Pode, mas você vai responder com quanto tempo, né? Eu coloco sempre 24 horas úteis, tá? Em dias úteis, tá bom? O que pode ser resolvido nesse contato, tá? Porque às vezes o paciente quer mandar muita coisa, né? Ele quer que você mude a dieta toda, então você tem que dar uma segurada também. Fala, ó, os contatos são para tirar dúvida, são para trocar ideia, para conversar, para você receber orientação, mas mudanças mais drásticas, né? Mudanças mais pontuais, ou às vezes uma avaliação de exame que vá precisar de uma suplementação específica, você pode e deve esperar o próximo encontro, tá? Por quê? Porque provavelmente você vai alterar o plano alimentar desse paciente e você vai precisar ajustar a suplementação de acordo com o plano. Você explicando isso para o paciente, ele entende, tá? Então você vai usar a consulta realmente para o que ela é feita, para você realizar o seu serviço, tá? O acompanhamento do WhatsApp ali é um acompanhamento, tá? Para você realmente dar atenção para o seu paciente, mas para não para resolver esse tipo de coisas, que isso realmente eu, pelo menos, faço isso em consulta, tá? Eu uso o momento da consulta para isso, para explicar sobre os exames, explicar o porquê da suplementação, tá? Eu acho que isso agrega valor no seu trabalho e aumenta também a percepção, né, de autoridade e de valorização do seu tempo, tá? De personalização também, certo? E por que que você deve sempre, né, deixar isso muito bem claro, principalmente o tempo de resposta? Porque tem pessoas que são imediatistas, elas querem mandar a mensagem agora que você responda dali 10 minutos, tá? Então, essa pessoa pode frustrar, isso não é bom para você, tá? Então, realmente é bom que você deixe tudo isso muito bem detalhado, explicado, para alinhar as expectativas e não gerar frustração, ok? Eu recomendo também que vocês façam um manual de consulta com todas as informações do acompanhamento nutricional, tá? Vocês podem fazer um para consulta isolada e pode fazer um para o programa. Aí vocês colocam quais são os benefícios do programa, o acesso a você, como é que funciona, o telefone, ou se for algo, por exemplo, no final de semana, eu costumo falar para meus pacientes assim: se você tiver algum assunto muito urgente ou muito importante, me manda no e-mail, por favor, tá? Por quê? Primeiro porque no e-mail, o e-mail é mais formal. Então ele só vai te amolar ou só vai te mandar alguma questão se realmente for muito importante, né? E o e-mail você tem acesso ali no seu celular. A pessoa não sabe se você leu, se você não leu, se você está online ou se não está, né? Eu costumo deixar o telefone do consultório desligado no final de semana, né? E aviso para todos os meus pacientes, né? Se for preciso, se for urgente, manda no e-mail. Aí eu a cada 2, 3 vezes no dia eu dou uma checadinha no e-mail lá e vejo se tem algo, tá bom? Isso é bem importante. Eu vou deixar também aqui o meu manual para vocês verem, tá? Um manual que eu usei por muito tempo. Hoje eu estou reformulando ele,
Eu vou acrescentar algumas coisas novas, né? Até porque o meu modelo de atendimento mudou, os programas nutricionais também mudaram, mas já dá para vocês terem uma referência aí de como fazer esse manual de consulta, tá? De acompanhamento pós-consulta, tá bom? E aí, qual que vai ser o formato do seu programa, né? Você realmente vai escolher o que for melhor para vocês dois, como a gente falou, né? O que é cômodo para você, para o seu paciente, os recursos que você vai usar nos atendimentos, né? De acordo com a sua persona e por aí vai, tá? Defina isso bem, tá? Mas mais uma vez, não deixe engessado, tá bom? E o nome do programa nutricional? É importante ter um nome? O que vocês acham? Eu acho que sim, tá? Não é essencial, não é determinante, mas é bom ter um nome para aumentar o desejo dos seus clientes, tá? Principalmente quando se trata de redes sociais. Se você tem um programa que tem um nome para ele, você pode remeter a ele mais vezes, tá? Então você está sempre falando, o meu paciente do programa tal, eu fiz uma consulta do programa tal, hoje eu mandei um e-book sobre suplementação de carboidratos no pedal, em pedal longo, para os meus pacientes da mentoria de nutrição esportiva, né? Hoje eu mandei um e-book ou eu fiz uma aula especial sobre sucos bronzeadores, né? Que eu esqueci o nome. Sucos bronzeadores ou sucos que ativam o bronzeamento e mandei para meus pacientes no meu programa de estética, né? E muitos outros, né? Vocês podem aí soltar a imaginação, tá? Mas lembre-se que tem alguns detalhezinhos também importantes que vocês devem levar em consideração ao dar o nome para o seu programa, tá? Não precisa ser nome mirabolante, mas é importante que ele seja funcional, não seja muito difícil de pronunciar ou de lembrar, mas que ele leve a ideia certa, né, para esse cliente ou para quem está ouvindo falar desse programa, de que ele gera um resultado, que ele traz uma transformação, né, que ele tenha relação com o objetivo da persona. Isso é muito importante, porque você associa as duas coisas. Aqui eu trouxe exemplo para vocês de alguns programas e produtos, tá? Essa regra vale para produtos também, tá? De uns programas que eu fiz e que eu acredito que os nomes deram muito certo, tá? E, por exemplo, esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz de produtos digitais, assim, que foi o Start 21D, 3 semanas, sugestões de cardápio para 3 semanas, destrave seu emagrecimento, treinos para fazer em casa e o grupo do WhatsApp para interação. Então, foi um grupo de 21 dias. Dá para perceber que Start 21D, a pessoa sabe que é um programa rápido que é para ela dar o start, talvez para ela começar, para ela pegar no tranco, né? Esse mesmo programa, quando veio a pandemia, eu adaptei ele e coloquei o nome de Quarentena em Forma, tá? Mas era a mesma coisa, os mesmos cardápios, eu só mudei o nome, aproveitei o programa para a situação, tá? O protocolo Reset é algo que eu tenho também, que é um protocolo de 21 dias também, para desinflamação, né? É quase um detox, digamos assim, não gosto muito desse nome, mas é um ciclo de estratégias para melhora de saúde intestinal, né? Para melhora de controle de apetite, e realmente é algo que foi muito bem pensado, estudei muito para poder desenvolver isso. E eu vendo ele separadamente, mas eu uso muito ele como âncora e como bônus para os programas nutricionais, tá? E o porquê que é importante isso e é interessante ter isso? Muitas vezes, por exemplo, na mentoria transformação, que é o que eu estou vendendo agora, que é de R$ 1.000 ou 1.500, dependendo do número de consultas, R$ 1.000 com 4 consultas e 1.500 com 7 consultas, tá? E para quem já é meu paciente, 1.270 com 7 consultas, tá? Eu uso o Reset como isca, tá? Como bônus. Então, além de gerar, né, uma âncora e ele aumenta a percepção de valor, que a pessoa está ganhando algo, porque o Reset sozinho custa R$ 197, tá? Então a pessoa já teria aí um desconto de 197. E às vezes a pessoa precisa realmente de um estímulo para começar, né? Aquela pessoa que eu trabalho muito com emagrecimento, né? Então ele ajuda muito. E olha só que facilidade. A primeira consulta, praticamente a minha conduta já está pronta. Eu só converso com o paciente, né? Entendo algumas questões, me apresento, faço avaliação, mas a conduta está pronta, está prontinha. Eu só libero o acesso para ele do protocolo Reset
e faço algumas adaptações ali individuais de acordo com as preferências alimentares dele, né? Mas já tá pronto, né? Então, às vezes, né, uma consulta que eu demoro 1h30, 2 para fazer normalmente, quando o reset está incluso, eu gasto 40 minutos, 1 hora no máximo, tá? O trabalho é menor. Olha que valorização de hora. Né? Então, é algo que vocês podem pensar em também, tá? Em produtos que vocês podem acrescentar aí no tratamento de vocês, tá? Que façam aí uma comunicação importante com a sua persona, tá? Esse daqui foi um programa muito bom também, menos 10K. O nome já diz, né? É um programa para quem quer perder 10 quilos, né? 3 meses também. Ah, é praticamente igual. O Você Mais Leve também, só que é um programa que, quando eu vou falar dele, eu falo de uma forma muito mais leve, tá? Daquela questão de comer o que você gosta, sem muitas restrições, que o processo seja leve, com conhecimento, né? Então, vê, é o mesmo programa, a estrutura deles é praticamente a mesma, só que, se eu falo programa menos 10K, eu vou atrair para cá pessoas mais desesperadas, pessoas com um objetivo mais intenso, com mais urgência, vocês entendem? Porque aqui tem um nome, né? Tem um número para ser conquistado. Aqui não. Aqui é interessante, né? Que tanto a mentoria transformação quanto esse Você Mais Leve, o público que eu mais atraio são mulheres acima dos 45 anos. Tá? Então, assim, de certa forma, o nome do programa ele também impacta um pouquinho no público que você vai atrair. Por isso é importante você ter a persona, tá? E esse público aqui, da mentoria e desse Você Mais Leve, é justamente o público que eu quero e que eu estou me comunicando agora, tá? Então, tem dado muito certo, tá bom? Então, pense direitinho aí no nome e compartilha comigo, com a gente lá no grupo, tá? Pra gente poder te ajudar. E com relação ao pagamento, como que ele pode ser feito? O pagamento, o ideal mesmo é que o cliente faça esse pagamento no momento que ele faz o agendamento da consulta, tá? Porque aí você vendeu, ele aceitou fazer o programa nutricional, comprou, né, o programa, e ele já faz o pagamento. Então, ele já está comprometido com o seu programa, tá? A chance dele desistir, de não vir as consultas é bem pequena, tá? Então, você pode fazer aí, pode utilizar das estratégias mais comuns, que é o Pix, cartão de crédito, né? Ou débito. Geralmente débito, eu acho que não tem como ser online, né? Só crédito, mas aí vai o Pix mesmo. E através do cartão, você pode gerar os links de pagamento. Muitas maquininhas têm e tem as plataformas também, que a gente vai falar logo mais. E para quem tem CNPJ, é possível você gerar boleto, tá? De pagamento. E às vezes a pessoa quer, dá até para parcelar no boleto, se não me engano. Tá? Então são as 3 principais formas aqui. E as plataformas mais conhecidas são essas aqui, são o PagSeguro, o Mercado Pago, o PicPay, o Asa, uma plataforma nova e tem bastante pessoas utilizando. A Samap, que é a que eu uso, eu tenho uma maquininha, mas eu praticamente não uso, eu uso muito mais o link de pagamento mesmo, eu acho mais cômodo, até para o paciente, tá? O PayPal também, né? E tem várias outras, tá? Mas as mais comuns são essas aqui. Caso você não tenha nenhuma, é importante você avaliar, tá? Questão de taxas, qual é o tipo de pagamento que eles fazem, né? Porque tem uns que a taxa da maquininha ou da plataforma depende do tempo que você quer receber aquela venda. Né? Então é algo que vocês têm que ir mais a fundo e ver lá nas condições dos planos disponíveis, tá? É importante também você dar uma vantagem financeira para esse cliente, para ele pagar à vista, tá? Geralmente, pela plataforma, né, algumas delas também aceitam Pix e a taxa é bem pequenininha ou não tem taxa, tá? Se tiver vinculado ao banco digital da própria empresa, se não me engano. Mas é importante você olhar uma a uma, né, e faz uma tabelinha, ver como é que está a taxa de crédito, de débito, de link de pagamento, de Pix, né, e com quanto tempo você recebe aquele valor. Se é todo mês, de acordo com a parcela, ou se você já recebe antecipado. Olhe também se você precisar antecipar o valor, qual é a taxa, tá? Isso é muito importante também, certinho? E sobre o parcelamento, como vocês vão vender programas nutricionais, muito provavelmente os clientes vão optar por parcelar o pagamento, tá? O ideal é que você não deixe mais parcelas do que o programa, né? Do que a duração do programa. Então, o seu programa é de 3 meses, divida de 3 vezes, tá?
Se é de 2 meses, 2 vezes. Por que isso? Porque acaba o programa, acaba o acompanhamento, o cliente acabou de pagar. A chance dele renovar é maior também do que se ele ainda tiver parcelas, aí ele vai renovar, vai duplicar a parcela dele, tá? O que eu faço e que eu oriento vocês a fazerem também? Eu passo o valor do programa à vista e o dividido, até o tanto, a duração do programa nutricional, eu deixo sem juros, eu assumo juros, tá? Se quiser dividir de mais vezes, às vezes é preciso para poder fechar a venda, né? A gente facilitar o pagamento, aí eu coloco juros para o cliente, tá bom? Então, por exemplo, o meu programa é R$ 1.000 e divido em até, no caso, eu divido até 4 vezes sem juros, tá? 4 de 250. E pergunto para ele se tá bom. Aí, se vier uma objeção, por exemplo, eu não consigo investir e tal, eu falo assim, olha, e se a gente facilitar o pagamento? Dividir em mais vezes, fica bom para você? Te ajuda? Ah, ajuda. Quantas vezes? Eu posso dividir até 10. Quantas fica melhor para você? Geralmente eles mesmos falam. Aí eu vou e falo, olha, nesse caso eu preciso só acrescentar a taxa da maquininha, que é de 5%. Tudo bem para você? Normalmente eles aceitam, quase não tenho resistência a isso, tá? Que aí fica bom para todo mundo, ele parcela mais, tem um valor de parcela menor, você não vai ter que arcar com os juros, né? E acaba ficando bom para os dois lados, tá bom? Certinho? Então, ficamos por aqui e eu vejo você na próxima aula. Abraço da Nutri!